Olá, queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática e o assunto hoje é sobre figuras equivalentes e malhas quadriculadas. Se a gente for reparar na aula de ontem, né, a gente viu várias formas geométricas, vários polígonos, né? Trapézio, losango, triângulo, paralelogramo, né? E esses polígonos, eles têm algumas informações, né? Algumas fórmulas que a gente pode utilizar para descobrir a área dessas figuras, tá? Porém, quando a gente tem uma outra forma, um outro polígono, que não é exatamente, né, um formato como esse, né, não é um trapézio, não é um retângulo, não é um quadrado, enfim, a gente pode utilizar o artifício, né, das malhas quadriculadas para poder calcular a área desse polígono, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa primeira imagem aqui que a gente tem. A gente tem um quadrilátero, que é uma forma, né, com 4 lados, aonde cada vértice desse quadrilátero, ele tá em cima de um ponto, né? Imaginando que essa malha quadriculada aí atrás, ela seja um plano cartesiano, tá? Então, cada pontinho desse aí tá localizado num ponto mesmo desse plano cartesiano. Quando a gente, né, não sabe, por exemplo, se eu traçar aqui para vocês um triângulo retângulo e considerar a malha quadriculada que vocês estão vendo ao fundo como uma unidade, então assim, ó, cada quadradinho desse daqui vale uma unidade, tá bom? Então, para calcular a área desse triângulo, a gente viu na aula de ontem que é base vezes altura dividido por 2. Só que não tem nenhuma descrição, né? Mas aí, utilizando a malha quadriculada, eu consigo saber que, ó, aqui é 1 quadrado, 2, 3, 4. Então, a minha altura é 4. E a minha base? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Então, eu tenho 4 de altura com 5 de base. Isso aqui, 4 vezes 5 vai dar 20, 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, eu sei que a área, né, ou seja, todo o conteúdo aqui, ó, desse triângulo, eu consigo calcular utilizando essa medida, né, essa fórmula, tá? Então, se eu estiver falando de unidade, vai ser 10 unidades quadradas, porque eu tô falando de área, tá bom? Porém, na malha quadriculada, vamos voltar agora para o nosso exemplo, que é esse quadrilátero, tenta olhar aqui, ó, essa medida aqui, ela não é exata, né? Porque, por exemplo, se eu apagar aqui, ó, vocês podem ver que esse D, o ponto D, ó, ele não tá exatamente na metade desse quadradinho. É uma porcentagem, né, desse quadradinho. Então, fica muito difícil a gente fazer o cálculo usando essa técnica, tá? Só que daí, se a gente pensar que todo quadrilátero ou todo polígono, ele pode, né, estar inscrito em um quadrado, em um retângulo, a gente pode calcular a área desse quadrilátero, calculando, na verdade, a área desses triângulos retângulos que estão em volta. Então, a gente veio aqui, ó, vou fazer até com uma outra caneta, a gente veio aqui e fez o seguinte, ó, eu vim aqui, tracei um retângulo
em volta desse quadrilátero. E dessa forma eu consigo, então, ó, calcular a área de todos esses triângulos aqui, que fica muito mais fácil. E aí, poxa, como que eu vou calcular a área desse quadrilátero que tá aqui no meio? Eu vou somar, tá? Todos esses triângulos e vou tirar esse cálculo, esse valor, da medida do meu retângulo maior, tá certo? Então, como que a gente vai fazer, ó? Eu vou contar aqui, eu vou calcular primeiro a área do retângulo, tá bom, ó? A área do retângulo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho 8 de largura. Como é que a gente calcula a área do retângulo? É lado vezes lado, né? Ou lado, comprimento vezes altura. Ele tem 3, 4, ele tem 5, né? De altura e 8 de comprimento. Então, 8 vezes 5, eu vou ter 40 unidades quadradas, tá bom? Essa é a área do meu retângulo, tá? Todinho. Tanto dos triângulos verdes, como dessa parte interna, que é o meu quadrilátero, tá certo? Agora, para eu descobrir o valor do meu quadrilátero, eu vou ter que calcular todos os triângulos. Então, a área do meu triângulo, por exemplo, ABE, tá? Ó, a área do triângulo ABE. É base vezes altura dividido por 2. A base vai ser 3 quadrados. Deixa eu apagar aqui pra... A base vai ser 1, 2, 3 quadrados. A altura são 2 quadrados. Então, 2 vezes 3 dá 6, dividido por 2, 3 unidades quadradas, tá? Então, esse triângulo aqui vale 3 unidades quadradas. Agora, o outro triângulo ADH vai ser como? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 de base, vezes 1, 2, 3 de altura, dividido por 2. 3 vezes 5 vai dar 15, dividido por 2 vai dar 7,5. Então, eu tenho que a medida desse triângulo aqui é 7,5 unidades quadradas. E aí, eu vou pro próximo, que é o triângulo CDG. CDG. Então, o triângulo CDG, eu tenho ele duas alturas, 1, 2, 3 e 4 de base. Aqui vai dar 8, dividido por 2, que dá 4. 4 unidades quadradas, e aqui em cima, 7,5 unidades quadradas. Então, aqui a gente tem 4. E por último, o triângulo BCF, que vai ser 1, 2, 3 de altura, vezes 1, 2, 3, 4 de largura. Aqui vai dar 12, que vai dar 6 unidades quadradas. Então, agora, eu vou somar todas. Então, aqui eu vou ter todos os triângulos, vai ser 6, mais 3, mais 4, mais 7,5. Então, fazendo essa soma, a gente vai ter 20,5, tá? Então, o que significa essa soma? Ela é a soma das áreas de todos os triângulos. Agora, se eu pegar as áreas desses triângulos e subtrair do retângulo maior, do retângulo verde, eu tenho justamente a área que eu preciso, que é a área do quadrilátero, tá certo? Então, se eu pegar aqui, ó, deixa eu dividir aqui.
Se eu pegar aqui, ó, 40 menos 20,5, vai sobrar 19,5 unidades quadradas, tá certo? Então, esses 19,5 é justamente a área do meu quadrilátero inscrito dentro desse retângulo. Agora, pessoal, vocês podem fazer os exercícios da página 58, tá? Então, são as atividades para a sala da página 58. Tá bom? Bom, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau, gente.